Bom dia, graça e paz. Como é que tá vocês? Como é que tá meus irmãos, irmãs em Cristo Jesus? Deus abençoe seu dia com muita paz, saúde e prosperidade. Amém? Passando hoje aqui para deixar uma palavra de reflexão, como sempre, mas eu gostaria que você recebesse essa palavra bíblica dos Evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu João, Evangelho de Jesus Cristo, João Batista. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero deixar uma passagem muito conhecida, que até as crianças conhecem. Até as crianças, né, da escolinha conhecem esse versículo. Mas ainda tem muita gente grande que não conhece, né? É brincadeira, mas é verdade. A palavra de Deus, ela deve ser lida, relida, e para que a gente possa estar meditando nela, né? O significado e a importância de cada versículo da palavra de Deus. Ela é útil para nossas vidas, né? Então eu quero deixar essa passagem bíblica muito conhecida. Muito conhecida. Qual que é? João 3,16. O capítulo 3 de João, ele é um capítulo onde que fala muitas coisas em relação a Jesus. Principalmente o encontro de Nicodemos com Jesus. Mas o capítulo 3, verso 16, fala sobre o amor de Deus, né? O amor que Deus tem para conosco. De repente você está passando por isso aí, né? Ah, mas será que Deus me ama porque eu sou assim, eu sou desse tipo? Quero falar uma coisa para você. Segundo esse relato bíblico, o conteúdo dele diz que Deus ama sem fazer exceção de pessoas, né? Vamos ao texto? Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha a vida eterna. Este é o amor de Deus. O coração de Deus, ele não quer que nenhum se perca. Ele quer que todos se salvem. Então, o que é que eu tenho que fazer para que ele seja aceito por Deus? O primeiro passo que você tem é se arrepender. Porque todos nós somos pecadores, né? Não existe aquele que diz que não tem pecado. Se falar isso, já está, se confirmar isso, já está mentindo. A Bíblia fala que todos pecaram e escarecidos estão da glória de Deus. Então, o capítulo 3,16 diz que Deus amou o mundo. Isso significa amor a todos, sem exceção de pessoas. Então, Jesus te ama você do jeito que você é, para você vir a Ele do jeito que você está. Aí Ele vai fazer em você a diferença, se você assim aceitar. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha a vida eterna. O que você tem que fazer é se arrepender dos seus maus caminhos. É orar, é jejuar, buscar a face do Senhor, como disse em 2 Crônicas 7:14. Se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, ele ouve do céu e sara a vossa terra. Então, isso é o primeiro passo. É nós orar, buscar a presença do Senhor, reconhecer que somos pecadores, e pedir perdão a Ele pelos nossos erros e não praticar mais. Não ser mais continuamente pecador daqueles pecados que você, que às vezes a carne nos convida para estar pecando. Resista o mal. A Bíblia fala para nós resistir o mal, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O apóstolo Pedro falou isso. Então, o primeiro João, capítulo 1 João, 1:9, fala, se confessar os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar todo pecado, e o sangue do Cordeiro nos purificar de toda iniquidade. Então, seja, se eu me reconheço meus erros, e eu chego ao Senhor e peço perdão a Ele, certamente, Ele vai nos perdoar, porque está escrito a palavra de Deus. Deus é fiel na sua palavra. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel justo para perdoar todo o pecado. Aí não ficar mais praticando o pecado, o erro. Maria Madalena, que queriam matar ela apedrejada, e Jesus falou que ele não tivesse pecado, atirasse a primeira pedra. O que é que Jesus fez? Todo mundo foi embora. O que é que Jesus fez? Jesus olhou para ela e fez uma pergunta, cadê os que te acusavam? E ela só falou, foram embora, Senhor. Então Jesus falou assim, vai também, e não peques mais. Então,
Dizer que não pecamos, não tem jeito. Agora, ser praticante do erro do pecado todas as vezes, aí é que está o problema. Você tem que lutar todos os dias, a carne contra o sangue contra a carne. Ou, aliás, o sangue não, perdão. O espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Elas guerreiam para não fazer a vontade um do outro. A carne inclina para as coisas de Deus. Aliás, a carne inclina para a coisa do homem, do pecado. A carne inclina para as coisas do pecado, mas o espírito inclina-se para as coisas celestiais, para as coisas de Deus. Por isso que lá no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 16, fala da carne, e no versículo 22 fala do espírito. Ele tem controle. O espírito, ele é longanimidade, é fidelidade, é domínio próprio. Nós temos que ter esse domínio. Por isso que Jesus nos chama nós do jeito que nós estamos. Vinde a mim todos que estiver cansado e sobrecarregado. Esse sobrecarregado pode ser carregado de pecado, carregado de culpa, carregado de acusação, seja qual for o peso que tiver sobre você, Jesus hoje está te convidando. Amém? Eu deixo essa reflexão para você. Que Deus te ama do jeito que você é, para você fazer a diferença. Quando você chegar a Jesus, aí você tem a liberdade, né? Tem a liberdade. O apóstolo Paulo, ao Galatas capítulo 5, verso 13, ele diz: vós foi chamado para a liberdade, mas não faça dessa liberdade a vontade carnal. Por isso que nós temos que lutar, né? Vai até Jesus. Aí nenhuma condenação, quem que te acusar, quem que querer te condenar, não tem condenação, que nem Jesus não te condenou. Ele te chamou do jeito que você está. Amém? Você crê nessa palavra? Eu deixo essa palavra para você agora cedo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com muita paz, saúde. Tenha uma terça-feira abençoada, em nome de Jesus. Que Deus te guarde e proteja ao ir, ao entrar, ao sair, aonde você botar as plantas dos seus pés. Que Deus te proteja desse mal que tanto assola o mundo, né? Que é a desobediência, que é a ignorância, a soberba. Que Deus te abençoe e te levante tudo isso, em nome de Jesus. Amém? Ora pela minha vida, ora pela minha saúde. E eu te deixo essa palavra de reflexão para você. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvo-te e agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui com meu irmão, minha irmã, nesta manhã, vou amanhecer com Jesus, orando, juntos e buscando uma reflexão da Tua palavra. E eu peço ao Senhor agora, abençoe essa vida que está ouvindo essa palavra e também aceitando essa oração. Abençoe todas as áreas, material, espiritual, financeira, seja qual for a situação, meu Deus, que o Senhor entra com a providência agora. E que essa pessoa, meu Deus, tira de si todo peso de culpa, se achar que Jesus não ama, que Deus não ama ela ou ele. Meu Deus, tira toda essa culpa, né? Esse peso de culpa, esse psique que talvez fica pensando assim, mas que o Senhor renova agora a fé, a esperança e o amor na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Muito bom, que bom. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe, Senhor. Muito obrigado. Deus te abençoe. E não esqueça, nesse canal tem uma parte sua, essa é a minha. A parte sua é dar o like, o joinha, compartilhar, escrever, e coloca no comentário aí o seu pedido de oração. Amém? Deus te abençoe.